Olá, meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Espero que tudo esteja bem com você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais este vídeo da playlist que trabalha os widgets do Flutter. Nesse vídeo trabalharemos o conceito de stateless e stateful. Acredite, é um ponto muito importante no desenvolvimento de aplicações mobile, independente das ferramentas que você utiliza. Pense na situação em que você tem uma página sendo exibida para o seu usuário. Essa página é estática, não mudará nada nela, não mudará a foto, não mudará os ícones, não mudarão esse desenho e nem as opções exibidas. Essa página não muda nada. Nunca, ela sempre será a mesma coisa. E esse é a mesma coisa, eu quero dizer, não o tempo de vida da aplicação como um produto, mas sim o tempo de vida da aplicação em execução nesta página. Então, essa página, na visão do Flutter, é um widget stateless. E é um widget composto de diversos outros widgets. Podemos fazer a analogia de componentes. Tem uma página como um componente e ela tem dentro dela diversos outros componentes. E nenhum deles muda de estado. Ou seja, o estado de um widget é aquilo que ele está exibindo para o usuário em síntese. Entretanto, imagine a situação que nós temos um processamento sendo executado e queremos que o usuário veja o andamento deste processamento. Ele vai estar vendo esse widget de processo no seu dispositivo e conforme o processo for avançando, vai ocorrendo o preenchimento deste círculo, para o usuário ter uma visão do andamento do processo. Então, o estado deste componente, ele vai se alterar durante a execução da aplicação. Então, ele não é estático. Eu preciso que ele controle o seu estado. E o estado dele nesse momento é o preenchimento deste círculo que indica o processo de execução de uma determinada tarefa. Uma outra situação é essa daqui, apenas de exemplo. Se eu pressiono essa estrela aberta, eu quero que o valor 40 seja reduzido para 39 e o 41 seja incrementado para 42. Essa mudança ocorrerá na mesma visão que o usuário está vendo. Eu posso ter aqui um widget composto de diversos outros. Um container para o quadrado, uma linha para abrigar a estrela e o número, e o quadrado com seus cílios e esse texto poderia ser uma coluna. Mas eu estou mudando o estado da quantidade exibida quando ele é favoritado e quando não é. Então muda-se o valor do favoritado e o valor do favorito de acordo à interação com o usuário. Um último exemplo é nós incrementarmos um valor, o exemplo trivial criado pelo template do Flutter quando criamos uma aplicação. Eu posso clicar no mais para incrementar esse valor e no menos para decrementar. E conforme a minha interação, o valor desse texto muda. Então isso daqui também é um stateful. Esses três widgets são vistos como stateful, porque o estado dele muda de acordo à interação do usuário ou da aplicação, e eu preciso mostrar para o usuário essa atualização do estado. O stateful é um widget mais custoso para a aplicação, porque ele precisa gerenciar o seu estado. E o stateless não, ele é mais leve porque ele tem certeza que o estado dele nunca será alterado. Bem, sobre classes stateless e classes stateful, vamos verificar uma situação para entender essa diferenciação. Aqui no main, eu vou criar aqui em nossa pasta lib uma outra pasta chamada widgets. Dentro dela, eu vou criar outra pasta chamada states. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo, vou chamá-lo stateless stateful características, diferenças, .dart. Vou criar aqui inicialmente um stateless, o nome que eu vou dar para ele é stateless. Aqui ele criou um construtor para stateless, nós não vamos trabalhar ele. Aqui eu preciso importar o material, então import material. E aqui no override ele está retornando um container com um child. Mas eu vou criar aqui um scaffold. Vou trabalhar também sobre scaffold, mas o foco agora
é o stateless e stateful, mas eu preciso implementar isso para o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então eu terei um body, e dentro do body eu quero centralizar o conteúdo, e dentro do conteúdo centralizado eu quero ter o text. E a princípio eu vou ter aqui um olá. Nós vamos aqui no main mudarmos o home para que ele exiba o stateless. Verifique que ele colocou aqui o olá. Eu quero agora ter um botão, float action button. Vou ter aqui um float action button. Vou ter como child um ícone e um icons.check. E eu preciso obrigatoriamente ter a implementação do onPressed, a princípio, com uma função nula. Então aqui, mostra esse botão aqui, conhecido como fab. Vamos verificar a diferença entre stateful e stateless. Vou criar na classe uma variável do tipo string e vou chamá-la de nome e vou atribuir a ela as Drupal. E no lugar do olá, nós vamos substituir por olá, interpolando com o nome. Gravamos, fazemos o hot reload e ele mostrou aqui o olá Asdrubal. Eu agora quero que ao clicar ele mude o nome do Asdrubal. Então aqui no onPressed eu posso fazer o seguinte. Venho e coloco nome recebendo Josbrésil. Clicamos e nada ocorre. Mas será que está funcionando o clique? Vamos fazer um teste. Vamos aqui no terminal. Eu vou ver aqui no Debug Console. Deixa eu limpar o que tem aqui. Eu vou mudar essa Arrow Function para uma função de corpo. Então eu vou colocar aqui essas. Continuamos com a atribuição e vou colocar um console aqui só para ver. Foi clicado. Vou clicar aqui no botão. Olá, foi clicado. Está funcionando, mas aqui não houve alteração do nome, porque ele é um stateless. Então, ele vai executar o método build, exibindo o valor que tem na inicialização do objeto. Ele foi alterado, mas ele não vê essa situação, porque ele não vai executar novamente o build para renderizar as alterações ocorridas nas variáveis que desenham os widgets. Vamos manter aqui esse stateless e agora eu vou criar uma classe stateful. Vamos chamá-la de stateful. Não preciso por enquanto do construtor. E aqui eu verifico que foi criada uma classe estendendo state. Essa classe ela vai conseguir gerenciar o estado dos widgets desenhados na aplicação. Então eu vou aqui um stateless e vou mudar, eu vou pegar todo esse conteúdo e vou jogá-lo para a classe state do stateful. Vou mudar também o nosso main para que ele tenha como home o stateful. Eu agora quero alterar isso, né? Simplesmente isso daqui não vai funcionar, verifique. Ele não funciona. Só que eu possuo em classes state um método chamado setState. Esse método ele permite que eu altere valores que interfiram no estado de meus widgets. Ele vai entender que a propriedade nome foi alterada, vai pesquisar dentro do widget se algum dos widgets fazem uso dessa variável. Aquele widget que fizer uso dessa variável, ele terá a sua renderização atualizada. Eu vou gravar. Verifique que quando eu gravei, ele já atualizou o Josbrésil. Mas eu vou dar aqui um hot restart na aplicação. Ele está mostrando Asdrubal, vou clicar no botão e ele mudou para Josbrésil. Você conseguiu verificar a situação de um stateful e um stateless? Você pode pensar, mas eu posso chegar aqui no stateless e dar um setState. Eu posso pegar aqui o setState do stateful e trazer aqui para o onPressed do stateless. Veja que ele não reconhece, porque ele estende aqui stateless. E o nosso stateful, na classe state, estende state com base no nosso widget. Então ela gerencia o estado.
Então, espero que você tenha entendido essa diferença entre stateless e stateful. O stateless é quando não há interesse em monitorar alterações no estado dos widgets. E o stateful é quando há a intenção e necessidade de monitorar o estado dos widgets. Concluímos este vídeo. Implementamos um stateless, que tem todo o seu comportamento definido em uma única classe, sobrescrevendo o método build. Vimos a implementação do stateful, que é composto por duas classes. Uma, a stateful widget, e outra que representa a state tipificada pelo widget stateful. Verificamos que a sobrescrita do método build é realizada dentro da classe state, que de acordo ao código vimos que estende state do próprio stateful, e essa classe nos possibilita o uso do método setState, que tem uma função anônima e dentro dela nós podemos realizar as alterações em variáveis que são utilizadas em widgets para a representação de seu estado. Quando executamos o setState, todos os widgets que possuem a necessidade de serem renderizados serão renderizados. Um abraço e até o próximo vídeo.